Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, vos sejam multiplicadas. Pastor Lucas Reis, mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós leremos 1 Crônicas do capítulo 8 ao capítulo 14. Vamos orar antes de nós lermos as Sagradas Escrituras. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, olha, não perca a chance, se inscreva. Agora já ative as notificações para que todas as vezes que postarmos um novo conteúdo, você possa ser notificado e ser edificado. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração em que nós estamos na Tua presença, rogamos ao Senhor perdão dos nossos pecados, pedimos a Ti que se revele a nós através da Sua palavra. Oramos em Teu nome e estamos certos da Sua resposta. Amém e graças a Deus. Vamos ler capítulo de número 8 de 1 Crônicas. Benjamim gerou Bela, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Arará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Estes foram os filhos de Belá: Adar, Gera, pai de Eude, Ibizuá, Naamã, Auá, Gerá, Zefufa e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefe das famílias dos habitantes de Geba que foram deportados para Manaate. Naamã, Aias e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Aiude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres, Uzim e Baara, Zaraim teve filhos na terra de Moabe, com sua mulher Odes. Ele gerou Joabe, Zíbia, Mesa, Malcã, Jeus, Zaquias e Mirmã. Estes foram seus filhos, chefe de famílias, com Uzim. Ele gerou Abitute e Eupau. Estes foram os filhos de Eupau: Eber, Missã, Semed, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Berias e Zema foram os chefes das famílias dos habitantes de Ajalom, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aia, Zazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joa foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Joabe foram descendentes de Eupau. Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Zilitai, Eliel, Adaias, Beraias e Zinrate foram descendentes de Simei. Spam, Eber, Eliel, Abdom, Zicre, Anam, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram descendentes de Zazaque. Zezerai, Zearias, Atalias, Gearesias, Elias e Zicre foram descendentes de Jeroão. Todos estes foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho, Abdom, e de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nabate, Gedo, Aio, Zeque e Micloque, que gerou Zimeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Isbal. O filho de Jonatas foi Meribaal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeoada, Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleazar, pai de Azel. Azel teve 6 filhos chamados Azircão, Bacru, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Uião, o mais velho, Jeus, o segundo, e Elifete, o terceiro.
Os filhos de Uião eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos. Eram 150. Todo esses foram descendentes de Benjamim. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiúde, neto de Oni, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filhos de Judá, dos descendentes de Zelá. O primogênito Asaías com seus filhos, dos descendentes de Gerá. Jeruel, os de Judá, eram 690 dos benjamitas. Salu, filho de Mesulão, neto de Adovias e bisneto de Azenua, e Binéias, filhos de Jeruão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Zefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias, da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos estes homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes Jedaias, Jeoiribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias, e Mesai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mislimite e tetraneto de Immer. O número de sacerdotes que eram chefe das famílias eram 1760. Esses eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaias, filho de Azub, neto de Azricão e bisneto de Asabias, um merarita, Bacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Simeias, neto de Galau e bisneto de Gedutum. E Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Zalum, o chefe de Acube, Talmon e Ilma e os irmãos deles, sendo até o dia de hoje. Os guardas da porta do rei, leste de Salum, era o chefe. Esses eram os guardas da porta que pertencia ao acampamento dos levitas. Zalum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá. Seus parentes de coreitas, guardas das portas responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Melimias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados na genealogia dos seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para estes postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar portas do templo do Senhor. O templo, chamado Tenda das Guardas, vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por período de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria e do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-los
e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto no templo. Eles os contavam quando eram retidos e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho de Coreíta, Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E entre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores, chefes de famílias, levitas permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de todos os outros deveres, pois dia e noite se dedicava à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias, levitas alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maca e do seu filho mais velho Abdom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis. Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaú. Este foi o filho de Jonatas, Meribe e Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Acás gerou Jadá, Jadá gerou Ameleque, Asmavete e Zine. E Zine gerou Moza. Moza gerou Binéa, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Aziricão, Bacru, Ismael, Zearias, Obadias e Amã. Esses foram os filhos de Azel. Vamos agora ao capítulo de número 11 de 1 Crônicas. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi fincado cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma,
porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, o filho de Jessé. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom. Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes das cidades, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião e a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Jeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza, por isso se chamava Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os chefes principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado e todo o país conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles: Jazobeão, Aquemonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois Eleazar, filho de Dodo, de Aiel, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pasdamim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas mantiveram a posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu a grande vitória. Quando um grupo de filisteus estavam acampados no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha, que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou o seu desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 infiltrados no acampamento filisteu tiraram água daquela cisterna e trouxeram-na a Davi, mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso ao meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue destes homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e matou-os, tornando-se famoso com os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benai o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, ele, filho de Joiada, que também foi famoso com os 3 principais guerreiros de Davi. Esses foram grandes feitos. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca se igualou aos 3.
e Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Samote de Aror, Eles de Pelon, Ira, filho de Ix, de Tecoa, Abiezer de Ananote, Zibicai de Usate, Ilai de Aio, Manai de Netofate, Eled, filho de Baná, de Natofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, filho de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmazete, filho de Bauri, Eliada de Saudom, os filhos de Azem, de Gisson, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aiam, filho de Zacá, de Ará, e Ilifal, filho de Ur, Éfer de Mequerate, Aias de Pelon, Erzon de Carmelo, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre, e Amonita Zeleque, Narai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Jeruia, Ira de Garebe e Jati, Uzias de Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30. Anã, filho de Maca, Josafá de Mitine, Uzia de Asterote, Samá e Jeiel, filhos de Otão de Aroé, Jadiel, filho de Zinrim, Eliel de Mave, Giribai de Josavias, filhos de Eunão, Itma, Moabita, e Eliel, Obed e Jaziel de Mesoba. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclac, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como com a esquerda. Utilizavam arco de flecha, e a funda para atirar pedras pertencia à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aizé, o chefe deles, e Joás, filhos de Zemana, de Gibeá, Jeaziel e Pelete, filho de Beraque, Jeú, de Ananote, Ismaías de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30, e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Jonam, de Geraíta, Elusai, Jeremote, Bealias, Zemarias e Zefatias, de Efute, os coretitas, Eucana e Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão, e Joela, Zebadias, filho de Jeroão, de Gebor, da tribo de Gate. Alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazela nos montes. Ezer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mimana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Eusabade nono, Jeremias o décimo e Macbanai era o 11º. Todos esses de Gate eram chefe do exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhe disse: se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou prontos a recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amasai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi recebeu
e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus, porque os seus chefes se acolheram e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida, caso Davi deserte passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi, quando ele foi a Ziclac, Adna, Jozababe, Jadiel, Micael, Jozababe, Eliú e Zilitai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataques, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Este número de soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito, da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600. Inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens, e Zadok, um jovem e valente guerreiro com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais eram até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos com seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 chefes que sabia como Israel deveria agir de qualquer circunstâncias, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para combate. Da tribo de Azer, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gate, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Isacar, Zebulon e Naftali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas, passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Vamos agora ao capítulo de número 13. Depois de consultar todos os seus oficiais e comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ele durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os líderes, desde o rio Sior, no Egito, até Lebon-Amate, para trazerem de Kiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a
a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Da sua casa de Abinadab levaram a arca de Deus num corrosão novo, conduzido por Uzá e Aio. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e abençoou sua família e tudo quanto ele possuía. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza que o Senhor confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhes nasceram ali: Samua, Zobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elizuá, Eupalete, Nogã, Nefec, Jáfia, Elisama, Beliada e Elifilete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal Perazim e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos, e aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos, ali Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo, Davi consultou a Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passar por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gesser. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Fizemos a leitura do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de 1 Crônicas. Permitindo o Senhor, amanhã prosseguiremos na nossa jornada de leitura bíblica. Deus te abençoe e um forte abraço.